E aí pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vamos para mais uma aula de história com slide, dessa vez sobre a independência na América do Sul. Então vamos lá. Primeiro, a Espanha napoleônica, ou seja, a Espanha que estava ocupada pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Como a Espanha havia sido ocupada por Napoleão Bonaparte em 1808, uma série de mudanças ocorreram também na organização das colônias espanholas. Com o objetivo de coordenar a resistência ao invasor e exercer o poder do rei, já que o legítimo não estava mais à frente do governo, os crioulos criaram as juntas de governativas, que eram os governos locais. Então observe que enquanto a Espanha ela não era mais independente e o rei ele não tinha poderes legitimados pela ocupação estrangeira, os crioulos, que eram os espanhóis nascidos na América e que não tinham direito a participar dos cargos mais importantes políticos, eles agora dão um jeito aí de se organizarem e aproveitar-se do momento. Eles passaram a governar suas colônias e conseguiram realizar um objetivo bem antigo, que é descumprir o pacto colonial, ou seja, comercializar com outros países além da metrópole. Após a saída dos franceses da Espanha, o rei Fernando VII tentou impedir que as colônias promovessem suas independências. E aí é que está, o Fernando ele vai ter muitos problemas com relação a esse retorno às antigas práticas políticas de pacto colonial. No entanto, mesmo enviando milhares de soldados às suas colônias e contando com a ajuda do exército da Santa Aliança, a Espanha não foi capaz de impedir os movimentos em prol da liberdade. A Santa Aliança inicialmente era composta de exércitos da Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, que eram monarquias e estavam se organizando para impedir que a Revolução Francesa ela acabasse destronando os vários reis da Europa. Com a queda de Napoleão e a restauração do trono francês, a França passa a fazer parte da Santa Aliança em 1818. Importante, a maioria da população da América era composta de indígenas de diferentes povos. Desde a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, os indígenas realizaram um trabalho compulsório, isto é, eram obrigados a trabalhar sob a ameaça de punição, ou seja, a escravização. Na América Espanhola, eles foram submetidos aos trabalhos forçados por meio da mita e da encomienda. A mita já era uma forma de trabalho remunerado na agricultura e também nas minas de metais preciosos. E isso já acontecia na administração do Império Inca, que os espanhóis, quando chegam e destroem esse império, eles vão readaptar esse tipo de organização do trabalho para a sua realidade, que passou a ser indicado pelo chefe da comunidade indígena os trabalhadores que iriam fazer parte da agricultura e o que iria fazer parte da extração de metais preciosos com o pagamento de uma remuneração baixíssima. Já da encomenda é a dita exploração da escravização dos indígenas a partir de um personagem chamado de encomendador, que era o que controlava esse trabalho escravo dos indígenas. Então tá aí uma gravura da época de escravos indígenas trabalhando na extração de metais preciosos.
Independências. No século XVIII, entre os indígenas da América Espanhola havia o desejo de acabar com os trabalhos forçados, além de findar com os impostos e com a discriminação que sofriam por parte dos colonizadores. A partir desse sentimento, vamos ver como aconteceu a independência do Peru. O mestiço José Gabriel liderou em 1780 uma revolta contra os abusos da colonização espanhola na região do atual Peru. Então, o que é que esse mestiço tem de tão especial para liderar uma revolta? Olha só, em virtude da sua atuação e descendência, ou seja, ele era integrante de uma antiga família da linhagem direta do último imperador inca, chamado Tupac Amaru II, que viveu de 1545 a 1572. Esse José Gabriel ficou conhecido como Tupac Amaru II. Então, olha a importância dele para as comunidades indígenas. Tupac Amaru procurou apoio com os crioulos, numa tentativa aí de organizar uma independência partindo da união dos diversos grupos aqui da América. Porém, não obteve êxito, já que os proprietários nascidos na América não tinham interesse de libertar a mão de obra que explorava. Dessa forma, os crioulos se uniram aos espanhóis para combater Tupac Amaru e defender suas propriedades. Então, Tupac Amaru, ele pensando numa organização dos grupos que faziam parte da colônia contra os espanhóis, ele acaba dando de cara com uma guerra civil entre os próprios colonos, entre os grupos indígenas e os colonos brancos. O resultado foi um combate entre os espanhóis e comunidades indígenas do Peru. Estas acabaram destruídas e os indígenas massacrados pelo exército dos vice-reinos. Se você não lembra como era dividido os vice-reinos e as províncias dessa época, você pode rever a videoaula anterior. Na noite de 5 de abril de 1781, Tupac Amaru foi preso na região de Cusco, no Peru. Mesmo sendo torturado, durante dias não entregou o nome de outros líderes do movimento. Esposa, depois em que ele assiste à morte da esposa e dos seus filhos, além de amigos, suas pernas e braços foram amarrados por cavalos para ser esquartejado vivo. Então, olha que coisa. Além de ser torturado por vários dias, ele vê a esposa ser morta, ele vê os filhos ser mortos, ele vê os amigos ser mortos e ele não entrega absolutamente ninguém. E ele acaba morto, esquartejado vivo, um cavalo em cada membro, e aí os cavalos eles eram atiçados para saírem correndo e aí arrancar os seus membros. Depois sua cabeça e as partes do seu corpo foram levadas para as cidades nas quais ele combateu. Então, tá aí a imagem de José Gabriel, ou Tupac Amaru II, e a imagem dele sendo desmembrado numa grande festa pública, né? Porque nesse período as execuções elas eram em praça e eram verdadeiras festas. A revolta de Tupac Amaru foi um movimento popular que contou com mais de 50 mil pessoas entre indígenas, mestiços e homens livres. Apesar de o movimento ter sido derrotado, os rebeldes obtiveram vitórias significativas. A principal delas foi a extinção da encomenda. Então, apesar deles serem massacrados, pelo menos acabaram com essa forma de escravização que foi a encomenda. Isso não quer dizer que a escravidão dos indígenas tenha acabado por causa disso. Após a morte de Tupac Amaru, o processo de independência peruano continuou. Dessa vez, com San Martín e Simón Bolívar, presta atenção, não é Simón Bolívar, e
sim Simón Bolívar, lideraram as tropas que proclamaram a República do Peru em 1821. Entretanto, somente em 1824 houve sua consolidação como um dos últimos processos de emancipação da América do Sul. Apesar de terem sido os primeiros a iniciarem o processo de independência, eles foram os últimos a conseguirem concretizar essa independência. Então, quem foram San Martín e Simón Bolívar? Simón Bolívar e José San Martín participaram no processo de emancipação do Peru. Além disso, eles lideraram outros movimentos emancipatórios na América, como na Bolívia, na Colômbia, no Equador, no Panamá, no Chile, na Argentina e na Venezuela. Obviamente, eles não têm participação com a independência do Brasil, mas se um dia você visitar os países da América do Sul, você vai se deparar aqui e ali com a exaltação desses dois personagens responsáveis pela independência dos países da América do Sul e também parte da América Central, que eram ex-colônias da Espanha. Então, como se deu a independência da Argentina? De forma bem breve. José San Martín liderou tropas em defesa da emancipação das Províncias Unidas do Rio da Prata, onde hoje se localiza a Argentina. Os conflitos aconteceram entre patriotas, aqueles que defendiam a independência, e realistas, defensores da monarquia espanhola. Isso aconteceu entre 1810 e 1816. O grupo de 4.000 homens, conhecido como Exército da Libertação, libertou o território argentino do domínio espanhol em 9 de julho de 1816. No entanto, grande parte da América do Sul ainda estava sob a administração espanhola. Esse contexto representava uma ameaça argentina porque dessas possessões espanholas podiam surgir uma nova onda de ataques espanhóis para restabelecer o domínio espanhol na Argentina. Então foi preciso de que San Martín ele também liderasse e apoiasse a independência de outras províncias espanholas para, enfim, afastar de vez esse perigo da reação da metrópole. Então, como aconteceu a independência do Chile? A luta de San Martín não cessou. Quando atuou em Mendoza, na Argentina, ele apoiou o processo de independência chileno. Uniu-se às forças rebeldes para a emancipação do Chile e, após 2 vitórias, em 1818, foi proclamada a independência da região. Então, San Martín aí já é responsável pela independência da Argentina e também do Chile. E a independência do norte da América, porque até agora a gente viu do sul da América do Sul, Argentina e Chile, e lá no norte. As tropas de Simón Bolívar, Antônio José Sucre e de Francisco de Miranda atuaram ao norte da América do Sul, ou seja, no vice-reinado de Nova Granada. Bolívar se concentrou nessa região porque tinha um plano político de organizar uma nação americana de língua espanhola. Então, ele vai liderar também a independência de vários países do norte da América do Sul e também lá do sul da América Central, com a intenção de construir um grande país de língua espanhola na América e que esse país ele unisse os diferentes povos dessa região, coisa que infelizmente ou felizmente, depende da análise, ele vai ver os seus planos irem de água abaixo, porque após a independência, os grupos locais eles vão ser contra essa unificação dos países. Pretendia unificar os territórios independentes da Venezuela, da Colômbia, do Panamá e do Equador em uma única república que se chamaria a Gran Colômbia.
Esse território oficialmente existiu a partir de 1821, sendo a cidade de Bogotá a sede administrativa. Simão Bolívar faleceu em dezembro de 1831 e não presenciou o fim da Grande Colômbia em 1831. Então veja que essa unificação, esse país latino-americano de língua espanhola, ele existiu por 10 anos e depois os grupos nacionais ali de cada região acabaram conquistando a sua independência dessa grande colônia. Então, pessoal, é hora de revisar. Reveja essa aula e realize as suas atividades, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.